Tudo bem, Aline? Tudo bem, e Beleza? você, Guilherme? Tudo bom? Obrigadíssimo aí pela sua presença. Eu sei que você é uma pessoa ocupada. Eu já acompanho aí seu trabalho. Que bom, né, que a gente pode bater um papinho e conversar aqui sobre essa principal, o fruto do nosso trabalho, né, que é para servir as pessoas. E eu Sim, acho que hoje nós estamos sendo uma noite muito legal, porque você vai poder falar para a gente um pouquinho de como melhorar esse relacionamento, como encantar pessoas, né? E o que hoje tem sido deixado, às vezes, em um segundo plano, tem sido, às vezes, sim. esquecido, né? As relações pessoais têm ficado cada vez mais esquecidas e levando-se em conta muito mais, às vezes, a questão comercial. Então, acho que você vai poder falar um pouquinho disso aí hoje pra gente. E que bacana, que bom contar com você hoje. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho e pudesse falar isso pra gente. Com certeza. Obrigada pelo convite, Guilherme. Estou muito feliz de bater o papo, né? Vou falar sobre a experiência do paciente, né? De como ele se sente, como a gente melhorar isso. Então, eu trabalho com fidelidade de clientes há mais de 10 anos. Então, eu vim para Belo Horizonte para trabalhar num programa de fidelidade. Estilo Qualizão, você vai em posto de gasolina, vai em supermercado, vai em farmácia, ganha pontos, né, que é o Sim, DOTS, e aí você vai e troca para outros produtos. Aí eu tive a oportunidade entendi. de trabalhar também em programas de fidelidades no interior, desde a construção do zero, programas de cashback, que ao invés de dar pontos para o cliente, dá dinheiro de volta em supermercados, em farmácias. E aí eu fui ter um varejo. Durante Sim, 3 anos eu tive uma loja de bicicletas, e aí eu fui entender realmente o que é ser um varejo, porque eu entendia como consultora de que por que as empresas não cuidam do cliente? Por que essa empresa não treina funcionário? Aí você vai entender que quando você é um varejo, tudo acontece ao mesmo tempo e você tem que resolver tudo, né? E aí que sim, eu falei assim, gente, entendi tudo agora. Eu entendi que realmente é muito mais complexo do que eu estava julgando, né, as pessoas antes. E sem aí eu fui dúvida. desenvolvendo um método meu mesmo, porque eu falei assim, gente, aquela complexidade que eu tinha para atender grandes empresas, eu sendo um varejo pequeno, eu não conseguiria nunca colocar em prática. Aí eu fui pegando o método complexo, testando na própria loja de bicicletas, e fui vendo que estava dando certo. E aí eu comecei a ajudar outras empresas também a cuidarem dos seus clientes para aumentar as suas vendas, né? Então, o marketing de encantamento. Que Esse é o legal. meu trabalho. Olha, E hoje eu fico 100% focada nisso. eu sei que é um trabalho fantástico que você faz e hoje realmente as pessoas estão precisando cada vez mais dessa experiência, né? De ter um Sim, contato pessoal. A gente tem que acabar com aquela coisa de relação cliente e empresa, né? As coisas têm que gerar uma experiência onde a pessoa possa se lembrar, onde ela possa ser reproduzida, onde ela possa ser encantada e onde outras pessoas possam entender aquilo e querer aquilo também. E a gente vê isso muito em consultório médico, né? As pessoas hoje nos procuram e a maioria das vezes elas nos procuram com várias doenças além daquela que está sendo relatada. E a maioria dessas doenças, hoje a medicina consegue mostrar que a gente não consegue curar, mas a gente consegue um conforto. E é isso que as pessoas estão procurando cada vez mais nessa relação. É um ombro amigo, é um conforto, é uma proximidade, é um entendimento que ela não está sozinha, um entendimento que existe alguém que ela pode contar, um entendimento que existe alguém que está ali para ajudar. Então eu acho que é com esse o certeza. caminho. E eu queria te perguntar, então, como um bom relacionamento com o paciente pode influenciar no tratamento? Como que você vê isso? Porque, e depois eu vou passando também os meus entendimentos acerca disso. Ó, o que eu vejo é o seguinte, quando a gente percebe, você vai num profissional e você olha para o paciente, você preocupa realmente com a pessoa dele, não é aquele atendimento frio, só técnico, que às vezes tem muita gente que reclama, né? Que o médico nem olhou para ele. Quando a pessoa entende que você realmente está comprometida com ela vai ter mais valores, ela vai receber essa confiança e tende a realmente seguir o tratamento, Sim, sim. a fazer. Porque quando o paciente ele não sente segurança com o profissional que está atendendo ele, com o médico, ele não vai seguir o tratamento. E não vai E, voltar. e essa afirmação ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira, que eu recebo várias vezes em consultório, uma afirmação nesse sentido. Quando eles viram e falam, olha,
Eu não senti firmeza no médico. Eu não senti firmeza que aquilo era o tratamento ideal para mim. Né? E por vários inúmeros motivos, quando a gente vê às vezes uma consulta rápida, quando a gente vê às vezes um não cuidado em entender as particularidades, entender os detalhes da vida daquela pessoa, para poder oferecer um tratamento específico para aquela pessoa e não simplesmente um tratamento igual, um tratamento igual para todo mundo, né? É a individualização. Eu tento Sim, isso hoje na minha rotina de consultório, eu tento deixar isso bem claro. Eu não consigo fazer consulta de 5, 10, 15 minutos. Eu, o Guilherme, que gosto de conversar, que gosto de entender, que preciso entender para ver se aquele tratamento é o melhor para aquele tipo de pessoa, para aquele sofrimento que essa pessoa está me buscando, isso não é possível, para o meu entendimento, fazer isso de uma forma rápida, de uma forma corrida. Então, assim, é o meu perfil, nada contra quem tem isso, mas eu tenho certeza que a pessoa que sai de um consultório sem dúvidas, e é assim que eu termino todos os meus atendimentos, ficou alguma dúvida, algo que eu possa explicar, porque o momento é esse, é o seu momento, né? Eu entendo que ali é mais fácil a pessoa aderir a um tratamento e fazer aquilo dar certo, porque eu costumo com dizer que isso é certeza. um trabalho de quatro mãos, né? Não é eu falo e você faz o que eu faço, não. O que eu sugiro está dentro da sua realidade? Dá para a gente fazer junto? Vamos juntos tratar dessa forma e avaliar e metrificar os resultados? Acho que é esse que é o caminho que eu tento traçar na hora. E eu queria te perguntar também, já nesse engaixando nesse, quais os principais erros que você tem visto hoje na hora de lidar com pessoas? Eu vou parar de falar de paciente, porque na verdade não são pacientes. O paciente vem da paciência. E as pessoas que Verdade. nos procuram, elas não têm nada de paciência, na verdade, elas são pessoas que sofrem e que precisam de ajuda. Então, essas pessoas precisam ser entendidas como seres humanos, como pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam de E com cuidados, urgência, né? né? E Urgência, né? muitos deles não podem ficar esperando e também não passaram o dia inteiro se preparando, não se deslocaram até chegar lá e ser atendido de uma forma corrida, né? De uma forma, escutar que o médico nem olhou na cara, escutar que o médico nem me examinou, isso aí realmente isso não cabe mais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Eu E acho que aí não é mais assim. e quando você Sim. para e pensa no paciente, no seu cliente, na pessoa, a pessoa saiu mais esclarecida, então ela tirou Sim. a dúvida, e aí a pessoa que aprendeu sobre aquilo, quando a gente aprende algo novo, a gente tem automaticamente a vontade de explicar para alguém o que a gente aprendeu. Então, encontra Sim. alguém que tem um caso parecido com o dela, ela vai explicar aquilo, vai te indicar de alguma forma, vai vir mais pacientes. Sim. Então, aquela consulta que é um pouco mais demorada, ela é uma consulta que está trazendo mais retorno, até financeiramente, porque às vezes quem trata desse paciente muito rápido, não necessariamente ele cuidou daquele paciente para ele querer voltar. Sem dúvida. E aí, então, esse cliente que ele vai voltar ainda vai te trazer outro, que não está contabilizado. Então, é uma coisa assim, até financeiramente, fecha a conta. Não é só na parte humana. É tudo uma consequência. E eu entendo o seguinte, a gente vive num mundo hoje onde as pessoas já têm acesso à informação. Antes, tudo aquilo, conversar com o médico antes era igual conversar com um mecânico. Eu costumo falar assim, porque se eu chegar no mecânico hoje, ele falar que o fusível tal, ou que a mangueira tal, ou que o dispositivo tal está com problema, eu vou aceitar, porque eu não entendo Sim, nada daquilo. Agora, sim. hoje em dia, com a internet, hoje em dia com o WhatsApp, com as mídias sociais, o acesso à informação ficou muito maior. As pessoas se unem para entender aquele problema e tratar acerca daquele problema. Ou seja, então as pessoas já chegam em consultório com perguntas específicas de tratamentos. Muitos já ligam querendo marcar um tratamento a laser. Eu falo, mas eu nem sei a sua doença, como é que eu vou te falar um tratamento a laser? Eu nem sei se o laser é o melhor tratamento mais indicado para você. Então, Mas aí o doutor Google já falou, né? o Dr. Google já falou, a pesquisa que ela já fez na internet. Então, assim, eu costumo dizer que ninguém é bobo mais. Não existe Sim, isso da ignorância e de confiar 100% em alguém. Muitas das pessoas pedem duas, três opiniões para ver aquilo que bate melhor com ela. E eu acho que só a honestidade, a sinceridade que são diferenciais e que são capazes de quebrar essas arestas aí e mostrar alguma coisa.
Então, assim, um dos grandes erros que eu vejo em consultório são esses de achar que o paciente é um ignorante naquele assunto, totalmente ignorante, ou achar Sim. que você não precisa dar informações sobre aquilo A suficientes. transparência perde, né? Exatamente. Você não precisa explicar muito detalhadamente, porque ele não vai entender. Muito pelo contrário. Ele já trouxe ali uma bagagem que ele já pesquisou, ou às vezes uma frustração. Eu atendo muito em consultório pacientes frustrados com outros profissionais e com outros tratamentos. E às vezes é difícil mostrar para eles de que às vezes o problema não é nem o tratamento nem o profissional, o problema é a doença, né? Que nós tratamos, eu principalmente, eu sou angiologista de formação, angiologia e cirurgia vascular, já trabalho na área há quase 13 anos, e é o que eu me dedico, principalmente às doenças circulatórias, e 90% das doenças que me procuram em consultório são as doenças das veias, ou as varizes, popularmente ditas, e o que eu tento explicar para os pacientes é que às vezes eles vêm me procurar porque estão infelizes, insatisfeitos, porque já tentaram um tratamento com o doutor tal, já tentaram uma cirurgia, já fizeram alguma coisa, e a gente tem que entender a complexidade de uma doença crônica que não tem cura, que é genética, que é herdada, que é passada durante gerações, que vem com o envelhecimento e que não existe um remédio milagroso, uma pomada, um creme ou um único tratamento que vai ter o resultado para o resto da vida. Então, quando as coisas só melhoram quando você deixa a pessoa que está ali do seu lado te ouvindo, te olhando, com esse entendimento. Olha, Sim. estamos juntos, estou aqui para te ajudar, não vamos desistir de você ou do seu caso, vamos sempre insistir para fazer o melhor, mas às vezes o melhor é esse ponto que a gente está chegando, né? Sim. E é por isso que eu tenho pacientes que tratam comigo durante anos e eles conseguem entender isso. E esse talvez seja hoje o grande problema que eu vejo e que os pacientes me relatam. Doutor, o irmão me examinou, já me mandou fazer uma cirurgia, mal pegou na minha perna, não passou nenhum aparelho, não pediu nenhum exame e já disse que o meu caso não tem jeito, que é assim mesmo, que eu tenho que fazer de tempos em tempos e ficar fazendo aplicação, 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 e se não estiver satisfeito é para fazer cirurgia. Então, ou seja, eu já li na internet que não tem nada disso. Eu já li que hoje tem laser, que hoje tem espuma, que tem resultados duradouros, tem resultados com melhoras até 5 anos. Né? Então, isso muda muito a concepção hoje de Com quem a gente está certeza. lidando. Né? E o que você está explicando vale para todos os negócios. Quando a gente vai falar, por exemplo, dessa transparência, de explicar o processo, cada passo do que está acontecendo, gera, por exemplo, no e-commerce, numa entrega, que o cliente tem que saber o que está acontecendo, para ele tá ok, diminuir a ansiedade. Quando você vai explicar um produto, em vez de você ficar empurrando coisas que a pessoa não precisa, você pegar e explicar o que você realmente precisa. Qual que é a sua rotina? Para eu te explicar a coisa certa. Isso vale, o que você tá explicando aqui pra gente, ensinando, isso vale para todos os negócios, né? São pessoas. Sem dúvida, eu penso exatamente assim também, sabe? E como eu te disse, a gente tem que parar com essa coisa de achar que é relação de consumo ou com o consumidor, mesmo no e-commerce, onde quer que seja. Nós nos lidamos com pessoas, com seres humanos que têm suas frustrações, que têm suas dificuldades, que têm suas tristezas, os seus lamentos, e que têm que ser entendidos na sua individualidade. Né? O Com melhor certeza. tratamento que existe pode não ser o melhor tratamento para aquela pessoa que está me procurando. A melhor resposta que eu consigo para um paciente pode não ser a melhor, está muito longe da melhor resposta para um tratamento que eu consigo com outra pessoa. Né? Cada um tem suas particularidades, tem suas características próprias, tem seu entendimento de vida, carrega consigo suas mazelas e suas cicatrizes, e a gente tem que entender e ajudar dentro do possível, dentro daquela realidade. Né? Então eu acho que é esse que é o caminho. É realmente tratar as pessoas como seres humanos e não relação de consumo. Consumidor, olha, você bem, você faz isso, o tratamento é esse, aquele, acabou e pronto. O melhor tratamento que existe é esse. Às vezes não é o melhor para você.
E não é uma máquina, não é um processo assim. Você aperta e fala, todo mundo é igual, você tem que realmente ir entendendo cada um com todos. E se apaixonar por esse dia a dia, né? De viver experimentando, entendendo o outro. Que não dá pra apertar o botão, vem aqui, vem, todo mundo acontece. Eu imagino que deve ser até chato trabalhar assim, né? Não é, até pro profissional. Automatizado, né? Sem dúvida. Essa forma é a forma que mais gera insatisfação, tanto por parte de quem procura, quanto por parte do médico. E porque essa automatização, porque essa coisa meio assim robotizada, isso não é sustentável a longo prazo, né? Ela pode até em um certo momento gerar algum valor para aquilo, para algumas pessoas, responder de alguma forma, mas no longo prazo isso é totalmente inconstante e vai ter melhoras e vai ter piores e em um certo momento aquela pessoa que trabalha assim ela vai desistir. Isso é Vai. agregar preço e não agregar valor na vida das pessoas, né? E eu fico pensando assim, imagina você trabalhando pensando só no financeiro, né? Então, assim, entra paciente, sai paciente, eu tenho que ser muito rápido para ganhar cada vez mais. Só que se um erro acontece no meio do caminho, aquilo que você ganhou, você vai ter que pagar. Você É, se- perde. Sem dúvida. E outra coisa, e é nesse caminho que é importante você surpreender o É, paciente. E eu te pergunto, como surpreender hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, da correria, do consumismo, da insatisfação, da irritabilidade, onde as pessoas não podem ter opiniões diferentes. Se eu torço para o time A, você é meu inimigo, porque eu torço para o time B. Se você é da religião X, eu sou da religião Y, você não serve para mim. Né? Então, assim, como fazer isso? É um desafio, né? é um desafio. Eu vejo assim, tudo que a gente sai do padrão do que está todo mundo fazendo, você já surpreende, porque está todo mundo esperando uma forma. Então, assim, tá se mudando as coisas, pois quando a gente vai para um consultório médico, a gente esperava antigamente, eu posso esperar 2 horas que fazer o quê? Não, mudou. Quem faz isso tá mudando cada vez mais? Tá, mas toda vez que as pessoas mudam um pouco o padrão, você tá surpreendendo. Quando você vai do caminho, olha, não tô falando nem que A, nem que o time A é bom, nem que o time B. Eu tô indo pro caminho do meio. Toda vez que a gente sai desse padrão de pensamento, você quebra isso, você surpreende. Tanto o cliente, quanto o paciente, quanto o seu próprio funcionário. E eu vejo o seguinte, tem coisinhas simples que a gente pode fazer, que é escutar a história dele, ter uma recepção na hora, mais aconchegante quando a gente fala de consultório, mas também quando você fala, por exemplo, de uma fila, você ter algo pensando, olha, eu sei que você vai ter que esperar um pouquinho aqui, mas eu vou te dar um pouco mais de conforto, vou deixar um carregador daqui disponível para você se o seu celular acabar a bateria. Sabe, eu acho que é pensar nele sempre. Sem dúvida. E assim, o que eu entendo hoje, as pessoas que me procuram, cada vez mais existe uma exigência maior. Eu não digo Sim. nem mais essa questão de demorar 1 hora, 2 horas na fila, não. Porque eu já entendo que isso já faz parte do passado. As Sim, pessoas que toleram profissionais que agem com tamanho desrespeito, com tamanho atraso, com tamanho falta de cumplicidade, de educação e de cuidado, elas já estão sendo abandonadas. Eu já entendo dessa sim, forma. E agora, no mundo de hoje, eu acho que a gente precisa oferecer mais. Né? As pessoas estão exigentes. Não basta só chegar e oferecer um cafezinho. Não é por aí. A pessoa precisa ter uma experiência. Né? Então, sim. a pessoa tem que chegar no consultório. E o que a gente faz hoje na Angel Mais, que é a minha clínica que eu tenho aqui na Unidade do Castelo, e também uma segunda unidade no Eldorado, em Contagem. Primeiro, as pessoas que nos procuram, nesse momento que nós estamos, elas têm que se sentir seguras. Então, Sim. todas as pessoas que chegam, a gente afere a temperatura, elas não pisam com os sapatos dentro do consultório, todos recebem um protetor, um propé, para proteger esse calçado antes de entrar. Todos, na hora que entram, é oferecido álcool gel, e eles têm que passar álcool gel para entrar. Eles são encaminhados até um local onde eles vão deixar a roupa e vestir aquela roupa para serem examinados num local próprio de exame, que é higienizado entre cada um dos pacientes, com um processo específico de higiene, de sanitária, com todo cuidado. Quando ela chega, ela vê que na porta e na parede tem lá o alvará de vigilância sanitária, ou seja, esse é um local que está sendo inspecionado, que foi fiscalizado e que foi aprovado. Ela precisa entender que ali ela está segura, né? Então Sim. eu Que estão se preciso importando com ela, né? exatamente que aquilo tudo é feito para ela, né? E
tento deixar isso muito claro, porque, por exemplo, hoje o meu paciente sabe que ele tratando, que ele nos procurando para que a gente compartilhar com a gente o cuidado com a saúde dele, ele sabe que ali tem um médico, que tem um hospital de referência e contra-referência, um corpo cirúrgico de onde eu trabalho, que numa eventualidade a gente consegue ter um acesso direto no hospital, um contrato com uma ambulância, caso esteja qualquer intercorrência, seja uma simples alergia, a gente consegue fazer essa remoção com facilidade, além de todo o mecanismo para tratar qualquer intercorrência. Então eu acho que isso já é o básico, eu acho que isso hoje já é o mínimo. Né? Não é só ser cortês e tratar com educação e tratar no horário. Você tem que oferecer mais, você tem que mostrar para o paciente que ele pode ir Com sem certeza. problema. Ou ele pode ir sem o medo de se infectar, ele pode ir sem medo maior de ter um problema durante o tratamento. E assim, o que a gente usa hoje, uma grande vantagem nossa hoje, é que a gente tem mecanismos de controle de dor. Eu, né, em 13 anos de tratamento das doenças de varizes, das aplicações, dos vasinhos e tudo, muitos pacientes já deixaram de tratar com medo de sentir dor. Uns marcaram tratamentos e desmarcaram a ansiedade, uma fobia, às vezes um pensamento. Olha, eu nunca passei por isso, mas eu sei que vai doer. E, na verdade, não é bem assim. E a gente tem hoje em consultório mecanismos para isso. Eu tenho um coraçãozinho de borracha que meus pacientes entendem, eles ficam lá apertando e aquilo distrai a cabeça. Nós temos na clínica o Anox hoje, que a pessoa respira um gás do riso e ela relaxa, consegue, a todo tempo ela fica relaxada e consegue fazer o tratamento dela sem problema maior. Eu vejo pessoas me procurando e a gente mede a frequência cardíaca extremamente ansiosas. Às vezes não dormiram à noite para fazer aquele tratamento. E depois, quando elas relaxam, nossa, eu fui para casa e eu dormi tão bem. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa oferecer hoje mais. Né? A gente tem que você pensar no outro e pensar, que a gente fala da jornada do cliente, é pensar em cada passo dele, cada pedacinho do relacionamento com ele, do serviço, para a gente ver assim, em cada parte, o que eu posso entregar de melhor? O que ele está pensando? Qual que é a dor dele? Em cada pedaço, né? E olhar não dos seus olhos, não, o olho do paciente, o olho do cliente, né? E isso faz toda a diferença. Isso que você encanta ele. Exatamente, a jornada do paciente. Eu tenho que pensar essa pessoa desde a hora que ela marcou uma consulta. Foi fácil? Hoje a gente tem um serviço de WhatsApp que facilita, porque às vezes ligando e a gente tem uma demanda enorme. Eu peço até desculpa a maioria das vezes, porque eu recebo aí 300, 400 mensagens de WhatsApp por semana. A gente não dá conta de responder. É gente demais. Eu fico sem saber como responder tanta gente. E são todos pessoais. É a Sara, minha secretária, o Amar é outra secretária, que respondem uma por uma, para poder ir. Às vezes umas vão esperando um pouco mais. Mas então, assim, uma coisa bem individual, bem próxima, bem presente das pessoas. E é ali que a gente consegue, então, mostrar alguma coisa diferente, né? E assim, além disso, o que eu tenho entendido cada vez mais é que quando você é honesto, quando você é bem claro e quando você oferece um tratamento que você faria o mesmo na sua mãe, num filho seu, fica mais fácil de entendimento. E deixar bem claro que às vezes não é questão não é questão de dinheiro, não é questão de preço, é valor de tratamento, né? Até porque eu sempre explico para as pessoas que me procuram que existem tratamentos por convênio que não tem custo nenhum. Na verdade, o custo já está embutido naquela mensalidade alta que reajuste anual de todo ano que ela paga no convênio. Mas que existem outras opções de tratamento onde a pessoa pode ter uma experiência melhor. Obrigado aí para a Valéria, queridíssima, que falou aí, ó, o coraçãozinho ajuda muito, a gente aperta. Gente, eu estudo e eu entendo que a dor não é problema de quem me procura. A dor é problema nosso. E tudo que eu faço é para isso. Recentemente eu postei no Instagram e teve um engajamento muito legal, muitas pessoas me perguntando sobre mostrando como é a aplicação desse óxido nitroso que relaxa as pessoas. Eu fiz em mim mesmo. Então, mostrando, e ao mesmo tempo tinha uma foto que a pessoa introduzia agulhas grossas, mas transfixava, passava de um lado para o outro. É uma dor muito, muito forte. É um estímulo extremamente doloroso e que é totalmente passível quando você tem um mecanismo de tratamento de dor. E uma outra coisa que eu digo sempre em relação a isso, da importância de surpreender as pessoas, é mostrar para elas que ali elas vão ter uma experiência, que elas podem procurar qualquer outro profissional.
que elas vão ter um tratamento no máximo parecido, mas nunca acima daquilo. Porque aquilo que Legal. tem de melhor para as pessoas, nosso compromisso é sempre oferecer, é sempre estar disponível para sempre buscar aquilo ali. Não é porque cada pessoa é única, né? Acho que essa é que é a Sim. grande, Com grande certeza. verdade, né? E nos meus consultorias eu sempre falo, qual que é a dor do cliente? Você lida com a dor literalmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a Tem que dor dar hoje uma... vai muito mais do que a dor física, né? É a Sim, dor emocional de alguém que fez um tratamento e ficou chateado, alguém que procurou um profissional não médico, gastou dinheiro, achou que era menos, mas no final gastou um dinheirão e teve um resultado muito ruim. Então chega para mim com uma preocupação e às vezes assim, com um rancor muito grande. E às vezes é muito difícil você virar, ó, vamos passar uma borracha daqui para frente, vamos pensar de agora para frente, vamos ver o que é melhor para você e como que eu posso te ajudar, e aí né? às vezes você já entra assim, porque às vezes esse rancor, tá rancor na classe médica, né? Com Sem médicos, dúvida. porque a pessoa vai generalizando, né? Você tem que ir tirando isso dela, né? Aos poucos, mostrando confiança. Não é fácil explicar para as pessoas que bons e maus profissionais existem em todas as áreas. Sim, Existe todas. desde um garçom que você vai na esquina, desde um corte de cabelo, desde um médico, gente. E vou te falar uma coisa muito sincera. Ninguém é obrigado a aguentar intolerância ou mau humor de ninguém, né? E hoje esse mundo está assim, está aberto. Então é você que escolhe. É a pessoa que escolhe com quem ele quer confiar a saúde dele. E faça Sim, uma boa escolha. Pense, repense, reflita, pesquise. Esse profissional que eu estou entregando a minha saúde, ele é um profissional classificado, gabaritado, treinado? Ele está no CRM, ele é registrado na especialidade? Ele tem títulos de especialistas da área dele registrados, que é o que a gente chama de RQE, que é a Registro de Qualificação de Especialista. Isso aqui está dentro. Ele pertence a alguma sociedade da classe específica, porque uhum. é só assim, essas pessoas são pessoas diferenciadas. Porque é ali que está todo o valor de muitos anos de treinamento de faculdade. São 6 anos de faculdade. No meu caso, foram mais 5 anos de residência. Por todo cirurgião vascular ou angiologista, ele demora aí entre 4 a 5 anos de formação. São 2 anos de cirurgia geral básico, são mais 2 anos de cirurgia vascular. E normalmente ainda faz um quinto ano onde a gente faz ecografia vascular, que é o ultrassom, ou faz uma área endovascular. Então, assim, existem várias e várias coisas que podem ser entendidas para escolher aquele profissional, né? E, Sim. e, e isso é muito importante, que cada um seja entendido na sua plenitude. Eu só vou abrir um parênteses que a Cis Florence me perguntou aqui, eu acho muito legal, a gente mandem perguntas que eu puder responder, vai ser um prazer. Eu também recebi algumas perguntas por WhatsApp, perdão, no Instagram, mas essas perguntas eu tentei responder umas a uma, aí o que eu não consegui responder aqui agora, eu terei um enorme prazer de responder depois, e da mesma forma a Aline. Então, quem quiser, eu Sim, com também certeza. encaminho as perguntas para você, para poder ajudar essas pessoas o máximo possível. E a nossa obrigação hoje é essa, né? É passar um conhecimento de qualidade. Porque de conhecimento ruim, de coisa errada, a internet já está cheia. E às vezes É nós somos esclarecer, presas né? fáceis disso aí, né? É, Sem com dúvida. certeza. E ser o foco mesmo para esclarecer o que que é, o que que é certo, o que que faz sentido mesmo, a pessoa entender o seu corpo, como funciona. E assim, e não adianta nada, por exemplo, eu vejo assim, muitos profissionais de todas as áreas que se qualificam muito tecnicamente e esquecem de se qualificar na arte humana mesmo, de Sem pensar no dúvida. outro, de cuidar do outro, porque senão vai se perder essa conexão com o cliente, ou pode dar o melhor dos tratamentos, fazer o melhor diagnóstico, mas como não teve aquela relação humana, não passou a confiança que o paciente precisava e ele não vai seguir esse tratamento. E que só respondendo a Cis Florence que mandou aqui pra gente, ela falou assim, ó, explicar que cirurgia de varizes ou escleroterapia não é urgência, não precisa ser feito agora, porque infelizmente acontece muito. Infelizmente, a Cis Florence, você tem toda a razão, eu concordo plenamente com você. Mas vamos explicar primeiro o que é varizes. Não vamos colocar numa caixinha só uma doença de múltiplas faces. Uma doença que acomete milhões de pessoas, onde 50% da população acima de 50 anos já sofre de doença de varizes e 70% das pessoas acima de 70 anos também sofrem de varizes. Ou seja, é uma doença muito comum, muito prevalente, mas não é uma doença simples. Ela tem vários estágios.
ela tem desde estágios iniciais, aquela moça jovem, bonita, que às vezes tem vasinhos vermelhinhos ou azulados, que incomoda ela usar uma saia, usar um vestido, que tem uma dificuldade de ir num clube, que tem uma dificuldade de sair. Até aquela pessoa que às vezes tem uma ferida aberta, uma úlcera varicosa, que já teve uma flebite, uma inflamação daquela veia, que já teve uma trombose, que aquele trombo já saiu da perna e foi virar uma embolia lá no pulmão. Então, a doença ela tem múltiplas faces, tem múltiplos acometimentos e vários estágios. Cada um desses estágios tem que ser entendido para a gente pensar se aquele tratamento pode ser postergado ou precisa ser tratado mais precocemente. O que acontece é que a maioria das vezes as pessoas nos procuram em estágios mais avançados. E esses estágios muito avançados, eles precisam de um tratamento mais rápido. Mas a gente fala de urgência e emergência quando já existe alguma complicação. Uma úlcera extremamente dolorosa, já teve uma trombose, ou tem alguma história de trombose, ou já teve uma flebite, ou é uma doença que está muito avançada após os exames, diferente totalmente daquela pessoa que tem varizes em estágios iniciais, que tem pequenos vasinhos, que está procurando uma melhora da beleza. Aí eles falam muito em estética, que na verdade não existe estética. Porque estética é quando você tem uma mama pequena que funciona normalmente, mas você quer ter uma mama grande. Ou um nariz maior que funciona normalmente, mas você quer ter um nariz menor. Os vasinhos, sejam vermelhinhos, azulados, ou até as microvarizes, na maioria das vezes são sinais de que existe alguma doença ali por baixo, alguma doença envolvida. Então precisa se entender aquela doença e sim, depois que se entende aquele estágio, aquele quadro e o que aquilo traz de complicação na vida da pessoa, pode ser feito algo programado para um momento melhor para aquela pessoa, para a hora melhor para aquela pessoa, para aquele momento específico. E só se pensa em urgência quando já existem complicações ou um histórico de complicações familiar. Então, assim, cada caso é um particular, mas a gente não pode generalizar e pensar que só porque o exame mostrou que tem algumas varizes ali ou alguns vasinhos, eu tenho que correr depressa, tenho que operar. E é outro mito que a gente tem que acabar com ele também. Primeiro, 90% da doença de varizes hoje é passível de tratamento em consultório sem cirurgia. Então, eu costumo dizer para meus pacientes que só opera quem quer. Porque cirurgia, gente, é algo que já está envolvido risco e benefício. A gente, quando indica cirurgia para alguém, tem que ser pensado qual que é o risco desse paciente operar e qual que é o risco desse paciente não operar. Ou seja, e botar isso numa balança. Olha, se eu não operar, pode acontecer isso e isso. E se eu operar, pode acontecer isso e isso. Então, a gente tem que pensar nisso aí para fazer a melhor indicação de um tratamento cirúrgico. Eu tenho como via de regra indicar cirurgia para tratamentos que não devem ser tratados ou não podem ser tratados de formas não cirúrgicas, ou por uma questão também individual da pessoa que me procura. Às vezes ele sabe que existem tratamentos a laser, sabe que existem tratamentos com espuma, que substituem a cirurgia e são mais eficazes e principalmente mais dolorosos, mas ele não tem condição financeira de arcar com aqueles custos. E ele já tem um gasto alto com convênio, e já tem outras dívidas e outras coisas. Para ele, talvez o melhor tratamento, que é aquele que não é capaz para ele, mas a gente tem que pensar num que é possível. Então, para essa pessoa, o melhor tratamento é aquele. Né? Ou seja, individualizar e não generalizar. E pensar como um todo, né? No paciente, no cliente. E eu acho que a Cis definiu muito bem. Não basta ter um diagnóstico de varizes, porque isso nem precisa de exame, que quer dizer que você tem que sair correndo para fazer qualquer tratamento, ou para operar, ou nesse sentido aí. Então, eu acho que é isso que é a questão que a gente tem que potencializar sempre. É individualizar, é mostrar cada um que naquela pessoa o melhor tratamento é esse. E não sair correndo e falar assim, olha, você tem uma varizinha pequena, que às vezes já tem durante anos. E se você não operar, você vai ter uma trombose amanhã e vai perder a perna. Isso não é orientar, isso é amedrontar. Né? Não é essa a função do médico. A função do médico é educar, é trazer o que existe de melhor para as pessoas. Né? E eu vejo assim também que você está comprometido com você, né? Com o paciente. Estou aqui para você, o melhor para você. O que importa agora é aqui, você, e não qualquer outro tipo de benefício, né? Estou aqui para te servir enquanto a gente está aqui. E a Cis Esse é o foco total. Sim. E a Florence complementou aqui que, infelizmente, às vezes muitos colegas
inventa uma urgência, né? E eu concordo plenamente com ela. E como eu disse no começo, Florencio, eu, em consultório, eu recebo muitos pacientes insatisfeitos. Insatisfeitos com uma conduta de um colega, ou que querem uma segunda ou até uma terceira opinião. Porque já tiveram uma indicação de uma cirurgia para ontem. Tem que operar rápido, porque senão vai ter um problema. Então, assim, realmente, essa urgência provavelmente é do colega, e não da pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, e esse entendimento, e ver se é o melhor para aquela pessoa, para amenizar o sofrimento daquela pessoa que procura a gente, né? E eu queria que você Com falasse um certeza. pouquinho, porque a gente acaba conversando, e o papo é muito bom, mas eu queria que você me falasse um pouquinho de como encantar a equipe. Porque não é Sim. uma andorinha só não faz verão, né? A De gente jeito nenhum. precisa estar num ambiente com pessoas engajadas, que estejam entusiasmadas para prestar o melhor serviço, né? Para se doar o máximo para aquelas pessoas, né? E O que eu penso, como, então, estimá-las, como entusiasmá-las nesse sentido? eu vejo assim, todo mundo tem, todos os seres humanos têm dentro de si, uns mais do que outros, essa vontade de cuidar do outro, de fazer o bem para o outro. E quando a gente no trabalho, independente de qual é a sua função dentro do trabalho, você entender para quem é o seu cliente, quem é essa pessoa que está do outro lado, a pessoa automaticamente já vai começar a trabalhar com mais prazer. Então, quando você fala, por exemplo, de uma recepcionista, ou uma pessoa que limpa um consultório, você tem que olhar para ser tão importante no processo para acontecer da cura do paciente, do diagnóstico, tão importante quanto o médico. Porque você estaria fazendo a ponte com o cliente, com o paciente, senão eles não conseguiriam estar ali, né? O lugar não estaria apto para receber ele. Então, é mostrar a importância de cada um nesse processo, né? E aí, quando a pessoa entende o quanto ela é importante para isso, e aí muitas vezes ela não vai entender sozinha, ela precisa que o profissional que está trabalhando com ela explique, conte para ela esse óbvio, né? Para ela entender isso e aí ser treinada, entender a forma correta de você falar com o paciente, falar com o cliente, para dar esse conforto também. Porque muitos dos pacientes, já lá antes de entrar, né, no consultório, já está tirando dúvidas, contando do seu caso na Sim. recepção. Eu E aí costumo... dá para Perdão, amenizar os ânimos, né? sim, perdão até te interromper, Aline, mas assim, o que eu costumo dizer, eu falo muitas vezes para minha secretária, e a verdade, quando as pessoas ligam para o secretário que manda o WhatsApp, elas gostariam de estar falando com o próprio médico. Uhum. Então, e a grande parte das vezes, a pessoa que mais passa tempo com quem me procura é a própria secretária. Com É ela certeza. que ajuda naquilo, é ela que faz o encaixe de última hora, ela que entende que uma pessoa está com dor e que não pode esperar, e que tem que ser vista hoje. Ela que, no íntimo, que ela consegue passar aquela informação, assim, até com um pouquinho mais de proximidade, né? Sem o distanciamento que às vezes a gente tem quando está perante o médico, alguma coisa nesse sentido. Então, eu costumo explicar para eles a responsabilidade que eles têm, né? Sim. A E ser um time responsabilidade... mesmo, falar, estamos juntos, nós curamos pessoas, nós estamos Exato. juntos, é um time, é uma equipe Exato. mesmo. Exatamente. Assim, e como a gente disse, uma andorinha só não faz verão, é preciso ser entendido que aquela pessoa ali tem uma função muito importante, tem uma responsabilidade muito importante, e que para que ela possa fazer aquilo, ela tem que estar feliz. Ela tem que estar Sim. satisfeita. Então, se ela não está bem, se ela não está feliz, se ela não está satisfeita, como é que eu quero que aquela pessoa se doe para ajudar outras pessoas? Primeiro, É, eu preciso ajudá-la, para que ela ajude os outros. Então, é, acho que é muita conversa, é muito treinamento. A gente tem um dia na semana, ou um dia a cada 2 semanas que a gente senta e a gente conversa. E eu digo sempre para eles o seguinte: me manda a sua ideia, o que você está pensando? A decisão é minha, porque eu preciso ser o responsável pelas decisões. Você não precisa se preocupar se está certo ou se está errado, mas eu preciso te ouvir. E a partir da hora que eu te ouço, que eu te escuto, eu consigo pensar em uma forma para a gente resolver alguma coisa juntos. E quando eu também não consigo ver aquela solução, vamos pedir ajuda, vamos perguntar outras coisas. Hoje mesmo a gente estava conversando aí, a Sara, que ela não estava conseguindo responder tanta mensagem do WhatsApp. E eu falo para ela assim: calma, Sara, vamos fazer primeiro o que é possível hoje.
e amanhã a gente faz outra coisa. Porque eu sou radicalmente contra essas robotizações, né? E aí, hoje em dia, existem automatizações, onde o robô responde a pergunta, onde é uma coisa totalmente impessoal. Então, assim, são coisas que cada vez mais afastam as pessoas. Ninguém é bobo. Sim, Você sabe quando você está conversando no telefone, se você está conversando com uma pessoa ou com um robô. Quando você está conversando no WhatsApp, se você está digitando para uma pessoa ou para um robô. Todo mundo sabe disso. Todo sim, mundo entende isso. Agora, a gente precisa tentar fazer isso de uma forma que também fique harmônico, que fique bom. Não adianta também a secretária ficar lá igual com os cabelos em pé porque não deu conta de fazer esse ou aquele serviço. Precisa ter harmonia, né? Eu acho que a sim, equipe precisa ser uma equipe harmônica, uma equipe feliz, que entende o papel dela, que entende o compromisso, a missão dela. Olha, nosso valor é esse e a nossa missão é essa. Então, essa sim, equipe aqui, ela tem uma missão, que é oferecer o que existe de melhor, que é oferecer o que existe de mais precioso, para a gente escutar aquela dor, para pelo menos, se a gente não consegue curar, que a gente conforte, né? E às vezes é isso que as pessoas nos procuram, né? Eu costumo dizer que a medicina sabe uma gota de um oceano de conhecimento. E a pandemia que nós estamos vivendo está mostrando isso aí, né? Já sim, estamos em quase 6 meses e o que a gente sabe muito bem, é que nós estamos muito atrasados. Ainda não tem vacina, ainda não tem cura, nós estamos ainda com medo nas nossas casas, nós estamos preocupados em sair de casa e a gente precisa entender que essa é uma das milhares de outras doenças e que as pessoas não podem deixar de sair de casa, não podem deixar de se cuidar, não podem deixar de procurar médicos para cuidar de outras doenças, porque sim. doenças não esperam, né? A gente não pode deixar para compensar uma diabetes daqui 6 meses. Ela não Não espera dá. esse tempo. Amanhã É. nós vamos tratar da complicação. Eu vou pegar uma pessoa que pode perder um pé, vou tratar uma pessoa que pode perder uma visão. Então, é esse que é o sentido que a gente tem que dar para as pessoas, né? É explicar para elas que aqui você está seguro e que é Sim, necessário você sair. E também ter um cuidado, passar para elas um cuidado, porque nós estamos vendo essa realidade, onde as pessoas já estão saindo nas ruas como se nada tivesse acontecido, sem se cuidar, sem suas precauções, né? E a grande verdade, gente, é que ainda nada mudou. Nós, infelizmente, são quase 6 meses, mas as coisas ainda estão no mesmo patamar. Houve um aumento de mortes, houve uma diminuição de mortes, mas com essa com essas pessoas todas nas ruas sem os cuidados necessários, muito provavelmente vai ter um novo aumento. Já está se falando em reinfecção em outras cidades, já está se falando em segunda onda em outras cidades. Então, é se sentir bem, cuidar também das outras doenças, porque o nosso corpo não existe um único vírus, né? Existem sim, milhares e milhares de centenas de vírus. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter esse cuidado. E eu queria te com perguntar, certeza. que você que é uma pessoa especialista nisso, dicas do dia a dia, como que a gente pode fazer para encantar? O que você que você como consumidora e você como profissional consegue entender que hoje faria diferente? O que você sugere para Olha, os médicos que possam nos escutar e até para as pessoas que possam escutar? primeira coisa que eu falo assim, ó, tá aqui, olha. Sorriso no Ri, rosto. sorri. Sorri, abre a porta. E tudo que eu falo, eu gosto de falar que assim, nada você tem que gastar muito para fazer, não, é tudo simples, o que você pode fazer na hora. O sorrir na hora de receber um paciente, um cliente, faz a diferença, que mostra que você está feliz por receber essa pessoa. Outra coisa também é agradecer a visita. Agradecer o paciente, o cliente, por ter escolhido você. Isso faz diferença pro cliente. E ele não está acostumado a ir, por exemplo, num consultório médico e receber isso. Alguém falando para ela, muito obrigado por ter vindo. Essas quebras é de você mostrar para ele. Se um paciente ou um cliente, por exemplo, reclamou de algo, agradecer a reclamação. Agradecer por estar insatisfeito e te contar que tá. Porque só assim você pode mudar. Sabe, levar tudo, não levar para o pessoal, levar tudo de uma forma positiva. Esse ser positivo e mostrar que você está comprometido com ele, que faz toda a diferença para encantar. Não existe um padrãozinho para seguir se não for verdadeiro. Se tiver alguma coisa ali no final que não for verdade, o paciente vai reconhecer na hora, ou o cliente vai reconhecer na hora e vai tudo por água abaixo. Agora, se for verdade, se você realmente se importa com ele,
você colocar isso em prática, né? Mostrar para a equipe também passar isso, se importar realmente, né? Faz diferença. É o que você falou também, que sempre colocar. Você faria esse tratamento um familiar seu? Você gostaria que alguém da sua família tivesse esse tratamento? Como você gostaria, né? Ir lá, levantar, receber, dizer que bom que você veio, sabe? Isso tudo é muito simples diante do que vai gerar, né? Desse encantamento do cliente, do paciente, do cliente voltar mais vezes, de indicar para novas pessoas. Faz muita diferença. E aí vai seguir com o tratamento. Quando segue com o tratamento, são mais casos de sucesso para divulgar para outras pessoas. E não tem como concordar mais, né? Eu já vim de uma época, quando eu terminei a minha formação, há quase 13 anos atrás, 13, acho que até mais, deve ser uns 15 já. Mas assim, quando eu terminei a formação, eu ainda vim de uma época onde eu via profissionais que ficavam sentados na sua cadeira. E entrava e saía um paciente, o médico nem levantava para cumprimentar. Ele, da própria cadeira, ele gritava o nome do paciente, que estava lá fora numa recepção, que às vezes distante daquela mesa, gritava impaciente para que aquela pessoa entrasse. Às vezes nem olhava no olho, às vezes mal, senta, o que você tem? Né? Então, assim, eu acho que receber na porta, eu acho que abrir um sorriso, eu acho que Sim. ser cordial, ser cortês, agradecer de ter vindo. Eu costumo deixar bem claro para o paciente, além de agradecer, é que é sempre um prazer ter ele aqui. É um É. favor que ele me faz quando ele vai na consulta. É É. um prazer que ele confiou a saúde dele a mim. Então eu sempre penso dessa forma. É um prazer, é uma honra e é uma responsabilidade muito grande, né? Então assim, Com certeza. é, e a gente também faz pesquisa de satisfação, onde eu agradeço os elogios, mas agradeço muito mais as críticas, Porque é porque a hora que a gente pode crescer, né? e assim as pessoas às vezes têm medo de criticar e de serem mal interpretadas, né? Nós Verdade. estamos num mundo hoje onde as pessoas não podem ser contrariadas, onde você tem que concordar com tudo com ela, porque se você discordar, é ruim. Então, assim, É deixando verdade. bem claro a situação, as críticas são extremamente bem-vindas, existem várias críticas muito construtivas e a gente só melhora por causa das críticas. Com A certeza. crítica é algo que nos faz crescer. E a Com gente não certeza. internaliza aquilo como uma crítica pessoal, mas uma crítica ao tratamento, à profissão, ao envolvimento. A gente também entende que não consegue agradar todo mundo, mas a Sim, gente tenta agradar o máximo possível e mudar a vida das pessoas, tocar da melhor forma possível, né? E a gente só vai saber tendo esse feedback, tendo essa resposta, se houve uma satisfação, se houve uma insatisfação, onde que houve essa insatisfação. Olha, houve uma insatisfação, eu já tive vários questionamentos e eu torno público numa forma muito legal. Olha, eu fiquei insatisfeita porque eu não tenho cartão de crédito para pagar. E o tratamento era no cartão ou no dinheiro. Então, ou sim. seja, a partir daí a gente começou a mudar. Olha, vamos trabalhar com cheque, vamos gerar boleto, vamos dar um jeito para ajudar essas pessoas, né? Verdade. Porque eu preciso, tá? Eu preciso, tem uma dor que eu preciso lidar com ela. Eu preciso ajudar essas pessoas, porque precisa entender que é dali que a gente também tira o sustento, é dali que você educa os seus filhos, é dali que você. Mas principalmente a coisa tem que ser sustentável a longo prazo. Nós estamos num Exatamente. mundo hoje onde as pessoas procuram as coisas para hoje, para 2020, e esquecem de pensar em 2025, em 2030, 2040, 2050, onde elas vão estar em pleno vapor e trabalhando, né? E quem está Então, mais preparado é que fica bem quando a gente passa em momentos difíceis que a gente está passando aqui. sem Quem está mais dúvida. preparado, o preparo não é de um dia para o outro, é a longo prazo, né? É uma jornada longa esse preparo. Olha, tem uma parada, Bruno, na Bíblia que eu acho fantástica, é o seguinte, onde dois agricultores, né, dois fazendeiros, estavam querendo, rezando para Deus que chovesse. Mas só um preparou, só um semeou seu terreno, só um preparou para a chuva. Adivinha quem recebeu a chuva? Então, acho que
tenta mostrar para as pessoas esses diferenciais, é onde a gente é mais valorizado, onde a gente tem um cuidado um pouco maior. E o tratamento familiar é tudo. Eu costumo dizer isso. Eu trato como se estivesse tratando da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos. E isso em consultório foi um aprendizado muito grande. Eu torno aqui público de novo. Eu tinha medo de, às vezes, propor um melhor tratamento para aquela pessoa, porque o custo é alto, pensando que aquela pessoa não teria condições de tratar. E hoje eu deixo simplesmente a medicina passar. Olha, o melhor tratamento que existe para o seu caso é esse, ele tem esse custo. Mas se não tiver ao seu alcance, existe essa possibilidade. Então, o que é melhor para o seu Deixa caso? o cliente escolher, né? O paciente escolhe se ele pode ou não. Sem dúvida. A gente tem que parar de preocupar para os outros. A gente precisa preocupar com os outros, mas não para os outros, né? Eu que não sei as características dessa pessoa, não entendo, não estou dentro da casa dela, vivendo com ela. Eu só sei o que ela me contou e o que ela quis me contar. E a partir dali eu vou tentar reunir e fazer um julgamento, um entendimento para propor alguma situação para aquela pessoa. Então hoje eu acho que o encantamento passa primeiro na honestidade. É deixar claro o que existe, o que não existe. E eu sempre trabalhei dessa forma. Quando eu não fazia alguns tratamentos, principalmente tratamentos a laser hoje, que evitam cirurgias, eu já deixava claro, ó, tem um tratamento melhor que esse meu aqui, ó. Ele tem esse custo, se você quiser tem esse profissional que faz. Eu não dou conta de fazer, ainda não é para mim. Mas quando for, a gente marca. Então, eu acho que essa que é a forma de encantar, é sendo verdadeiro. Com certeza, mimos, transparência é tudo. Sim. Agora, encher de mimos, encher daquilo, isso pode soar até artificial, né? E você disse muito bem, nós estamos numa época de pandemia, mas posso te falar uma coisa? Excetuando algumas áreas, algumas profissões, e de uma forma muito pesada todo mundo, mas aquelas profissões, aquelas pessoas que entregam valor, ao invés de entregar preço, elas tiveram suas dificuldades, mas elas se mantiveram firmes, né? Sim, e aquelas com toda pessoas, certeza. Porque a crise, na verdade, ela só vem mostrar aquilo que já acontece há muito tempo, né? Os pontos fracos só acelera. que estão sendo largados e não foram entendidos, não foram aprendidos há bastante tempo. É só isso que a crise faz. E ela agora ela não te dá mais tempo para corrigir. Então você já vinha com erros crônicos, com deficiências crônicas, e agora você não tem tempo mais para corrigir isso aqui. Então, a crise ela acelera o fracasso, né? Vamos dizer assim. Mas é aquela pessoa que está bem sustentada, que está bem armazenada, que entrega um valor, ela não perdeu valor. Não. Ela pode até ter muitos déficit. Ganharam, mas muitos ganharam com isso, né? Que estava preparado no momento difícil, e aí veio o pico de explosão de crescimento, né? E é aí que o ser humano mostra que ele realmente tem valor. Porque quantas pessoas não me disseram em consultório que se reinventaram e estão tendo sucesso? Pessoas que eram donos de restaurante e começaram, fecharam o restaurante, estão cozinhando em casa e estão vendendo a delivery mais do que faziam no próprio restaurante. Pessoas que conseguiram... É fácil falar em itens de alimentos, porque ninguém parou, mas, gente, ter toda uma estrutura, fazer em um outro local, ter um ambiente sem ajuda, sem outros profissionais e ainda entregar de uma forma... Gente, tem toda uma complexidade grande nisso aí, né? Com então certeza. A gente tem que valorizar aquelas pessoas que se superaram apesar das adversidades. E é nesse momento que a pessoa se mostra capacitada. Porque tem outra dica interessante que eles falam, é a seguinte, que o mar calmo nunca fez marinheiro experiente. O marinheiro ele é experiente depois de tantos mares bravios, né? Então eu acho que é isso. A gente sabe que é o momento, a gente sabe que vai passar, mas a base, essa sustentação de tratar bem, de ser educado, de ser cortês, de ajudar as pessoas, isso nunca pode morrer. De ser comprometido. Eu acho que tem que ter um comprometimento em ajudar as pessoas, independente do que fizer. Eu sempre pensei que é dessa forma que a gente vai conseguir entregar algum valor para as pessoas. Né? Com toda certeza. Meu bem, voa, é muito rápido assim, né? A gente queria conversar mais, mas eu queria, nesses minutos finais, que está aqui para acabar, faltam aqui 3, 4 minutos no máximo, eu queria que você falasse como te achar, quem quiser te contratar, quem quiser ter a sua consultoria, quem quiser ter você dentro de uma equipe, como que faz para te achar, onde que te acha e principalmente um pouquinho mais do seu serviço aí nesse tempo final.
Eu trabalho ajudando empresas, né, que já são boas, que se preocupam com o cliente, a venderem mais através do marketing de encantamento. Então, eu faço isso através de consultorias que eu vou até a empresa, a gente vai trabalhando juntos. Tem a parte de mentoria online, que a gente conversa tudo de forma online, que eu vou ensinando, direcionando a seguir os passos, todo o método, né, do marketing de encantamento. E também eu tenho um curso online que aí eu explico para o Brasil inteiro, né? Que pessoas do Brasil inteiro podem fazer parte e também aprender a criar essa cultura de encantamento, a entenderem seus clientes, criar a jornada do cliente, do paciente, tudo pensando no outro, né? E para me encontrar, eu sou muito ativa aqui no Instagram Aline Oneda, e se quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, é só me chamar que a gente conversa. Ótimo. Que bom. Então, e fica de novo o convite, qualquer dúvida que tiverem a seu respeito, pode me mandar que eu teria um enorme prazer em estar também repassando isso aí para você. Acho que a maioria das pessoas me conhece, eu sou Guilherme Jonas, eu sou médico vascular e eu tenho um site que é o drguilhermejonas.com.br, também no YouTube e no Instagram da mesma forma e no Facebook. DR Guilherme Jonas, tudo junto. Então, qualquer dúvida sobre circulação, sobre tratamento de varizes, sobre o que estiver te afligindo, o que eu puder ajudar, por favor, contem comigo. Vai ser um enorme prazer em ajudar. E queria te agradecer de novo por esse tempo, por essa disponibilidade, por esse bate-papo bem descontraído, bem tranquilo e sem enrolação, mas principalmente passando informação de qualidade. Né? Eu Sim. acho que nós estamos carentes disso aqui. Não é Sim, isso? muito. Eu que agradeço, doutor Guilherme, pelo convite. Foi muito bom. Aprendi demais também com você hoje. Obrigado, um grande abraço e obrigado a todos que vieram aí, que nos assistiram até agora. Um grande abraço para todo mundo. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.